Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da AE Minho, desta vez com o Daniel Alves da Cunha, da EDA. Bom dia, Daniel. Antes de Bom dia, mais, Angélica. bem-vindo e é um prazer tê-lo cá para nos falar sobre um assunto, aqui sobre um tema tão importante que nos toca a todos no nosso dia a dia, não é? Que é o tratamento dos dados pessoais. E, portanto, o Daniel vai-nos falar aqui da evolução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, vai-nos falar aqui dos principais aspectos a tomar em consideração no tratamento dos dados, dos nossos dados pessoais, e, portanto, eu passo aqui a palavra a quem realmente sabe falar sobre o assunto. Passo-lhe a palavra, Daniel. Força, esteja à vontade. Obrigado. Obrigado, Angélica. Obrigado à Associação Empresarial do Minho pelo convite. Com muito gosto que aqui estamos nesta manhã e agradecer também aos participantes o tempo que reservaram para, para nos ouvir falar sobre esta temática. Ora bem, eu estou a tentar agora partilhar aqui a apresentação e eu pedia que confirmasse, Angélica, se já está a ser Ainda não. difundida a apresentação. Vamos aproveitar agora, antes que falhe outra vez. Ora bem, nós de facto, antes de mais, aqui só uma breve introdução relativamente ao tema que nos propusemos tratar hoje e com o tempo limitado que temos. É uma speed talk, portanto, isto é uma apresentação sumária, sucinta, com aquilo que são portanto, os tópicos principais da temática, o tratamento de dados pessoais. Fazer aqui uma breve introdução àquilo que é o GDPR, ou o RGPD, e a legislação conexa, porque existe de facto a legislação nacional que também é relevante. Abordar também os principais aspectos a tomar em consideração quando tratamos de dados pessoais, e também porque é sempre uma curiosidade, e neste momento vem despertando de facto maior atenção por parte das empresas, porque vem sendo divulgado aquilo que é portanto, o histórico de coimas aplicadas e cujo volume é relevante e substancial em termos de valor. Já lá iremos. Aqui só dar uma nota, eu gosto sempre muito desta imagem, desta frase do Clay Bambi, que dizia, ou diz, que o data is the new oil. E de facto, havia de facto uma percepção muito errada, muito até naif, ingênua. Eu estou a ouvir alguém falar, que está aqui a atrapalhar um pouco. De facto, existia uma perspectiva um bocadinho ingênua, se calhar, por parte dos utilizadores do ambiente em linha, do ambiente online, relativamente àquilo que era tudo é gratuito, ou tudo é predominantemente gratuito. E muitas vezes, ou as mais das vezes, nós utilizávamos plataformas, browsers, aplicações, sempre a concordar e a consentir, sem ver e sem ler, sem termos o cuidado de perceber com o que é que estávamos a concordar e a consentir. Mas de facto estávamos a entregar tudo aquilo que é os nossos dados de navegação, os nossos dados de perfil, tudo aquilo que fazemos enquanto utilizadores de internet, de ambiente online, e de facto não era de forma gratuita, e não é por acaso que hoje, já com o awareness que existe, com a consciencialização, temos bem presente que de facto os nossos dados são uma riqueza muito grande e que aportam um valor que conhecemos em bolsa às grandes tecnológicas, precisamente porque têm acesso a um conjunto de informações absolutamente valioso. Avançando, eu vou tentar ser assertivo, porque temos de facto pouco tempo. Se começo a sair aqui do registro da apresentação, entusiasmo e perco bastante tempo. Ora bem, então o que é o RGPD, ou em inglês o GDPR, que tanto se fala? RGPD quer dizer Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. É uma evolução, gosto de chamar assim, da Diretiva 9546-CE, que estava em vigor desde 1995 e que diz de facto respeito àquilo que é a proteção das pessoas, dos titulares de dados, quando estão em ambiente online. É um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, portanto, ao contrário de uma diretiva, por exemplo, uma questão técnica, não precisa de transposição para o nosso ordenamento jurídico, portanto, precisa haver
uma transposição desta legislação para o nosso ordenamento jurídico, portanto ela entrou em força de execução em 2018 e vem mudar aqui alguns paradigmas, no mínimo, relativamente àquilo que era a diretiva de 1995, apesar de grande parte dos direitos que existiam à altura, grande parte dos direitos que hoje conhecemos muito do RGPD já existiam de facto à altura. Nós passamos de um modelo de regulação, de heterorregulação para autorregulação. Portanto, cabe a quem trata dados pessoais garantir que o tratamento é feito com segurança e com respeito da privacidade dos utilizadores. Há um quadro sancionatório agravado, substancialmente agravado, já lá iremos ver, portanto, as coimas estão na grandeza de milhões de euros ou de volume de negócios anual de um grupo de empresas. Há um alargamento daquilo que é considerado o conceito de dados pessoais, evidentemente, aquilo que é o ambiente online hoje não é aquele que existia quando em 1995. Há um reforço dos direitos de titulares de dados pessoais, há a definição de regras específicas para o exercício dos direitos, portanto agora mais facilitados para os titulares de dados pessoais. Harmoniza aquilo que é a legislação sobre proteção e tratamento de dados pessoais, dado que, com a anterior diretiva, cada um dos países, dos Estados-membros, tinham a sua própria legislação que não era harmonizada, portanto não era uniforme, e de facto o RGPD, o regulamento, veio harmonizar a legislação, e tem como objetivo melhorar a segurança no tratamento de dados pessoais, o controle que os titulares de dados têm sobre esses dados, visando proteger e fortalecer a privacidade das pessoas, garantindo que os seus dados são tratados quer em segurança, quer com respeito por aquilo que são as suas escolhas relativamente ao tratamento dos mesmos. Inevitavelmente, leva a que as organizações passam a abordar o tratamento de dados pessoais e a privacidade com outra consciência, com outro respeito e com a necessidade de cumprir regras que estão concretamente definidas. Temos alguns conceitos-chave que precisamos de reter para dominar até a própria terminologia do RGPD. Dados pessoais, o que é o titular dos dados pessoais, o que é tratamento de dados pessoais, o que é a licitude do tratamento de dados pessoais, portanto, quando é que podemos tratar dados de forma lícita, de forma legítima, o que é o responsável pelo tratamento de dados pessoais, o que é uma violação de dados pessoais, o que é a autoridade de controle, o que é o encarregado da proteção de dados, que é precisamente a atividade que a EDA exerce profissionalmente. A quem é que se aplica o RGPD, então? Aplica-se tanto a empresas e organizações que tratam de dados pessoais na União Europeia, mas também a empresas e organizações que estejam estabelecidas fora do território da União Europeia. Portanto, mesmo que tenham sede fora da União Europeia, é preciso ter bem presente que se lhes aplica aquilo que são as determinações do Regulamento Geral da Proteção de Dados, contanto estejam em causa residentes na União Europeia. E não é cidadãos, isto é importante também ter em conta, não é cidadãos da União Europeia, são pessoas que residam na União Europeia, estão protegidas, por assim dizer, por aquilo que dispõe o Regulamento Geral de Proteção de Dados. A quem é que não se aplica o RGPD? Eu se calhar começo pelo mais evidente. Se o titular de dados for uma pessoa coletiva, portanto, estamos a falar de dados pessoais, só os dados pessoais é que estão abrangidos pelo RGPD. Também deixa de se aplicar se o titular dos dados, portanto, tiver falecido, ou quando o tratamento estiver a ser efetuado por alguém que não o está a fazer no âmbito de uma atividade comercial ou profissional. Portanto, estas nuances daí que tínhamos feito questão de colocar esta exemplificação, de facto, são exemplos clássicos de muita confusão que existe relativamente ao que é que se aplica ao RGPD. E são aqui 3 exemplos bastante evidentes do que não se aplica, quando não se aplica o RGPD. Dados pessoais. Então, o que é que são dados pessoais? São quaisquer informações sobre uma determinada pessoa, que esteja ela identificada ou que possa ser identificada. Portanto, existem vários exemplos daquilo que são a abrangência, a ampliação do próprio conceito que existia antes, ou da definição que existia antes sobre o que era considerado dados pessoais e que teve esta evolução com o RGPD. Alguns exemplos: o nome, que é evidente, a morada é um dado pessoal, o número do documento de identificação, ou o número fiscal, o número de identificação fiscal, o próprio rendimento da pessoa é algo que deve estar protegido, o perfil cultural, o endereço IP, quando utilizamos ambiente em linha, os dados de saúde, a voz, a imagem, a matrícula de um automóvel, porque leva precisamente à identificação de alguém, portanto são exemplos de dados pessoais.
Quais são os dados pessoais que não são passíveis de tratamento? Portanto, são as denominadas categorias especiais de dados pessoais. E estes são restritos, são de tratamento muito restrito. O RGPD, de facto, aqui dedica um artigo específico vedando a utilização, a não ser em determinados casos muito específicos, precisamente pela sensibilidade destes dados. A origem racial ou étnica, a orientação sexual, as opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, os dados genéticos, enfim. Aqui uma série de exemplos de dados que não podem ser tratados, os dados criminais inclusivamente, a não ser que exista ou uma autorização por parte de legislação que esteja em vigor, ou então se o próprio titular der o seu consentimento, e já lá vamos ao consentimento e aos requisitos apertados que tem o consentimento, para que estes dados possam ser tratados. Os direitos dos titulares de dados pessoais também é algo que devemos ter bem presente. Os chamados direitos ARCA, que já constavam na anterior diretiva de 1995, o direito de acesso, portanto, o direito que nós temos a consultar, a saber quais são os dados que o responsável pelo tratamento tem nossos, o direito à retificação, portanto, o direito que nós temos é um pouco evidente. Nós vamos partilhar, portanto, esta apresentação. Por isso também não vou ser não vou seguir à risca aquilo que diz a apresentação, até para não se tornar aborrecido, mas depois não fiquem com a preocupação de tomar notas, porque ela será partilhada no final desta sessão, bem como já agora também um certificado de participação. Voltando aqui ao tema, o direito ao cancelamento, portanto, é o direito que nós temos de, as mais das vezes, solicitar que os nossos dados sejam eliminados. Obviamente que isto tem limites, nós não podemos, por exemplo, pedir à autoridade tributária que apague os nossos dados para deixarmos de pagar impostos. Seria bom, em abstrato, mas de facto nós temos o direito de solicitar a eliminação dos nossos dados em determinadas circunstâncias, nomeadamente quando já não existe uma obrigação legal ou a finalidade relativamente à qual os dados estão a ser tratados se esgotou, portanto temos o direito de pedir que os nossos dados sejam eliminados. Também temos o direito de nos opor ao tratamento, portanto, a possibilidade que temos de dizer que não queremos que os nossos dados sejam tratados em determinadas circunstâncias. Os novos direitos que nos traz o RGPD, o direito de portabilidade, que é a possibilidade que nós temos de solicitar as transferências dos nossos dados de um prestador de serviço para outro, portanto é uma comodidade. Temos o direito de não sermos sujeitos a decisões tomadas apenas com base no tratamento automatizado, portanto o chamado profiling. Nós podemos, de facto, exercer este direito de não sermos tratados, no fundo, aqui com este pressuposto. Temos direito à limitação do tratamento, portanto, restringir o âmbito do tratamento dos nossos dados pessoais, defini-lo melhor. Temos direito a um prazo de resposta quando exercemos os nossos direitos, portanto já lá vamos também quando contactamos a entidade que está a tratar os nossos dados para exercermos um determinado direito, o direito de pagamento, enfim, existe um prazo, algum esclarecimento que existe um prazo previsto, que são 30 dias para esse exercício dos nossos direitos ser respondido. Temos direito a conhecer se houver alguma violação dos nossos dados pessoais, alguma fuga, alguma violação de privacidade. Temos direito à proteção de dados, isto é evidente, independentemente das circunstâncias ou localização de tratamento dos dados, temos o direito a que nos seja dada a garantia que os dados estão a ser tratados com segurança e com respeito pelas regras previstas no RGPD. E temos também um direito que o RGPD nos trouxe a apresentar queixa numa conta determinada entre entidade que esteja sediada num outro Estado-membro, por exemplo, a Meta, ou a Google, portanto, tem em sede na Europa, na Irlanda. Nós podemos apresentar uma queixa, por exemplo, na nossa CNPD, na nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados, aqui em Portugal, portanto, que depois tramitará aquilo que é necessário junto do Estado-membro onde está sediada esta outra entidade. O que é tratamento de dados pessoais? É qualquer operação que seja realizada com dados pessoais, seja ou não com recurso a meios automatizados ou informáticos. Existia também alguma confusão
relativamente àquilo que era considerado tratamento de dados pessoais e de se achar que eram apenas dados tratados informaticamente, mas não é apenas o tratamento lógico de dados que é sujeito à proteção por parte do RGPD. Nós podemos tratar dados numa folha de papel. Imaginem uma clínica de um dentista, portanto, que já tem alguma idade e tem aversão a computadores, faz o registro daquilo que são portanto, os seus pacientes, portanto, num bloco com a identificação destas pessoas, com o histórico dos tratamentos que realizou. Isto não é tratamento com recurso a meios informáticos, mas é um tratamento de dados pessoais que evidentemente está sujeito àquilo que são as regras previstas para o tratamento de dados. E quase todas as operações que versem sobre dados pessoais também são consideradas tratamento de dados pessoais, como estes exemplos que aqui damos. A própria destruição dos dados pessoais é uma operação com dados pessoais e tem que ser sujeita às regras de segurança no tratamento, de garantia de privacidade do tratamento, como noutra circunstância qualquer. Nós não podemos, por exemplo, pegar um disco externo ou até em papel e colocar portanto, no lixo com informação de dados pessoais completamente disponíveis para quem passe e recolha a folha ou quem passe e recolha o disco e o consulte, lhes possa aceder. Portanto, este tratamento de dados pessoais, como a própria tentativa de eliminação para o lixo, é sujeita a estas regras. Depois, falar sobre aquilo que são, ou quem trata dados pessoais. Nós temos aqui, de facto, um determinado ciclo, uma linha de tratamento de dados pessoais, que são, portanto, como vimos antes também, são profissionais que tratam os dados, são empresas ou organizações que tratam os dados pessoais, e há duas figuras que de facto se realçam. Uma diria que é principal, o responsável pelo tratamento, no fundo é quem leva a cabo, quem ordena, portanto, quem tem a condução daquilo que são as finalidades e os meios de tratamento de dados. Portanto, a expressão mais comum é o processor, o data processor, e depois temos outra figura também muito comum, que é o subcontratante, portanto, alguém que armazena e trata os dados por conta do responsável pelo tratamento, que é o data controller. O subcontratante, isto é uma tradução, portanto, feita pelo documento oficial, pelo RGPD versão portuguesa. Não é muito feliz porque leva até alguma confusão, porque na verdade o subcontratante é alguém que é subcontratado pelo responsável pelo tratamento, por assim dizer. Mas é uma figura muito importante e que tem responsabilidades sérias no sentido de garantir que o tratamento de dados é realizado com segurança. Há um exemplo clássico, portanto, um advogado, um contabilista, quando está, por exemplo, a tratar dados de trabalhadores numa empresa, no âmbito da sua atividade normal, portanto, com a assessoria que faz a uma empresa, recebe os dados desses trabalhadores, ou para elaborar o contrato de trabalho, ou para fazer o payroll, para fazer o processamento salarial. Portanto, aqui está a atuar como subcontratante. Portanto, recebe os dados dos trabalhadores da empresa, a empresa é o responsável pelo tratamento, o subcontratante recebe os dados, trata-os com a finalidade específica e concretamente definida, e também o subcontratante está com este link, com este elo, com esta responsabilização, como existe com o responsável pelo tratamento, de garantir que os dados destes trabalhadores são tratados em segurança. O próprio responsável pelo tratamento tem que recorrer apenas a parceiros, a subcontratantes, portanto, a prestadores de serviços que ofereçam garantias suficientes e que devem ser estabelecidas num contrato escrito entre as partes envolvidas. Isto é uma recomendação que, de facto, os considerandos nos dão, haver um contrato escrito para que esteja, desde logo pelo ónus que existe de demonstrarmos que cumprimos o RGPD, também é benéfico para as partes poderem evidenciá-lo. Naturalmente que um contrato escrito é algo que podem evidenciar com maior facilidade, não existindo um contrato escrito. Portanto, e se nós no contrato escrito entre o responsável pelo tratamento e o subcontratante tivermos bem definido, bem claro,
que existe uma responsabilização, que existe um assumir de responsabilidade e um compromisso por parte do subcontratante que vai respeitar as regras que estão previstas no RGPD no tratamento dos dados, naturalmente será mais fácil ao responsável pelo tratamento demonstrar que recorreu a um subcontratante que, por princípio, lhe ofereceu estas garantias idóneas de que, de facto, ia utilizar os meios adequados para cumprir a legislação em vigor. Este contrato deve também conter uma série de cláusulas que são obrigatórias, nomeadamente a circunstância de não haver um tratamento fora do âmbito daquilo que são as finalidades concretamente definidas. Pegando no exemplo que dei anteriormente, o advogado ou o contabilista não podem pegar nos dados dos trabalhadores e utilizá-los de outra forma, seja para proveito próprio, como por exemplo enviar comunicações aos trabalhadores, ou transmiti-los a terceiros para determinada finalidade. Portanto, temos que ter presente, de facto, o âmbito, a finalidade concretamente definida, que não pode ser extravasada no tratamento de dados que realizamos. Uma nota aqui importante relativamente à transferência de dados para fora da União Europeia. É comum, sobretudo as grandes entidades que tratam dados que têm as suas sedes principais fora da União Europeia, e de facto o RGPD dá aqui uma proteção a estes titulares de dados, portanto a todos nós, quando pessoas singulares são tratados os nossos dados pessoais, nomeadamente a circunstância de ser apenas possível exportar dados para fora da União Europeia, quando é dada a garantia que esse país que vai receber os dados, onde os dados vão ficar alojados, tenham um grau de cumprimento do RGPD. Só para dar uma ideia portanto, nós estamos a falar de países terceiros que podem não ser considerados idóneos para tratamento de dados. Nós já conhecemos, portanto, duas decisões a respeito do tratamento de dados pelos Estados Unidos, há uns anos atrás, portanto, que considerou os próprios Estados Unidos como uma entidade não adequada para tratar dados de acordo com aquilo que passa a expressão, a bitola do RGPD. Portanto, de facto, é preciso que os países que recebem os dados tenham na sua legislação interna, naquilo que podem garantir aos titulares de dados de residentes da União Europeia, que lhes é dada uma proteção assegurada naquilo que são os seus dados pessoais e nos tratamentos que são levados a cabo por estas empresas, que têm de facto que ter as medidas necessárias que garantam que os dados são tratados nos mesmos termos que o seriam por uma entidade com sede, com localização na União Europeia. Quando é que é autorizado o tratamento de dados pessoais? Aqui um ponto muito importante, que é a questão da legitimidade, da licitude, utilizando a expressão do RGPD. Porque, de facto, nós, para tratarmos dados pessoais, temos que conseguir encaixar, por assim dizer, numa das 6 circunstâncias que estão previstas na lei. Se não tivermos se não preenchermos uma destas condições, uma destas circunstâncias, não estamos a tratar dados de forma lícita e, como tal, estamos em contornação, portanto, e não estamos a atuar de acordo com aquilo que são os cânones da legislação em vigor. Ora bem, uma das circunstâncias, se calhar a mais conhecida, a que é mais falada, embora seja a mais difícil, a mais exigente, e que deve de facto ser a última circunstância onde devemos colocar o nosso tratamento de dados, é o consentimento. Portanto, nós podemos tratar dados de forma lícita quando o titular dos dados prestou o seu consentimento. Dizer aqui que o RGPD dedica um artigo apenas para o consentimento, portanto, e por aqui também conseguimos perceber a dificuldade, o desafio, o quão exigente é nós de facto conseguirmos demonstrar que o consentimento foi prestado desde logo de forma válida. Também já vamos ver mais à frente aquilo que são os requisitos. Outra forma de tratamento de dados lícito é quando o tratamento é necessário para executar um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou no âmbito até de diligências pré-contratuais, que também o diz assim o Regulamento Geral da Proteção de Dados. Por exemplo, seguindo até o exemplo que dei há pouco, vamos imaginar que, portanto, existe a necessidade de fazer um contrato em que alguém é parte e os dados dessa pessoa têm que ser facultados para que o contrato possa ser elaborado. Naturalmente que, a partir desse momento, os dados estão a ser tratados de forma lícita, porque o responsável pelo tratamento recebe os dados para
levar a cabo, portanto, a elaboração do contrato, e depois o responsável pelo tratamento vai utilizar esses dados no âmbito da execução do próprio contrato, no qual o titular dos dados é parte. Portanto, nós assistimos, sobretudo portanto, em 2018 a 2020, numa fase muito inicial do RGPD, ou de execução do RGPD, víamos muitas vezes coisas que não têm o mínimo sentido, que era uma declaração de consentimento de pessoas a prestarem o seu consentimento para que os dados pudessem ser tratados no âmbito da execução do contrato. Isto não tem sentido, no mínimo é uma redundância para não utilizar outra expressão, mas de facto não tem sentido absolutamente nenhum. Existe na legislação de forma muito clara aquilo que são as circunstâncias em que é possível tratar dados de forma legítima, e uma delas é precisamente a execução do contrato. Portanto, a própria lei tenta ter bom senso, e é o que acontece. Se eu vou precisar dos dados para executar um contrato, até para minutar um contrato, naturalmente que eu estou a utilizar os dados de forma perfeitamente lícita, contanto não os travase e não os utilize depois para outra circunstância, aí sim precisaria do consentimento titular dos dados. Também é lícito tratar dados quando o tratamento é necessário para cumprir uma obrigação legal. Portanto, está bom de ver aqui, sobretudo por entidades, quando precisamos de utilizar esses dados em cumprimento de uma obrigação legal, estamos a tratá-los de forma lícita. Também quando o tratamento dos dados é necessário para defender os interesses vitais do titular ou de outra pessoa, aqui também está bom de ver circunstâncias maioritariamente relacionadas com a saúde. Quando o tratamento é necessário para o exercício de funções de interesse público, portanto, e naturalmente aqui que as autoridades têm o direito de utilizar os dados e fazem-no de forma lícita, quando o fazem no exercício das suas funções. E depois, por fim, uma outra circunstância, esta aqui pode comportar algumas, ou pela subjetividade muitas vezes leva a uma necessidade de interpretação e que pode comportar algum risco para o responsável do tratamento de dados, é quando o tratamento é necessário no chamado interesse legítimo da entidade que trata os dados. Naturalmente que tem que haver aqui um balancear de quando é que estão em causa os direitos dos titulares de dados, portanto, aquilo que é a sua privacidade e aquilo que é o interesse legítimo da empresa. E, portanto, aí tem que ser feita uma análise, e a responsabilidade é do responsável pelo tratamento, se de facto aquele tipo de utilização afeta aquilo que possam ser os direitos do titular de dados, e nessa medida fazendo esse juízo, se de facto verificar que há uma desproporção em desfavor do titular dos dados, não pode ser esta a razão de tratamento de dados pessoais. E, portanto, são estas as 6 circunstâncias que a legislação prevê para podermos tratar dados de forma lícita e que devem, de facto, ser atendidas quando levamos a cabo operações de tratamento de dados pessoais. Falando aqui um pouco como me comprometi sobre a questão do consentimento, que é a forma mais exigente de conseguirmos justificar o tratamento lícito de dados, de facto o RGPD prevê aqui regras que são rigorosas no tratamento de dados. Existe um artigo específico, como dizia, a respeito do consentimento, porque de facto o consentimento só é válido como o próprio significado da palavra pressupõe, quer dizer, quem presta o seu consentimento souber, com o mínimo de informação possível e que está perfeitamente definida, para o que é que está a consentir, em que é que está a consentir. E, portanto, desde logo há um requisito básico, que é a circunstância do consentimento ter que ser dado de forma livre, ter que ser dado para algo específico. Portanto, o titular de dados, nós temos que saber exata e concretamente para o que é que estamos a dar o nosso consentimento, portanto, qual vai ser o âmbito de utilização dos nossos dados pessoais, portanto, temos que estar informado, e, portanto, tem que ser, o consentimento tem que ser solicitado por uma linguagem que seja absolutamente simples, clara e facilmente entendível pelo interlocutor. Portanto, linguagem excessivamente técnica para o utilizador comum redundará num consentimento que foi recolhido de forma não válida, por assim dizer. O consentimento do titular de dados tem que ser prestado através de um ato positivo, portanto isto também é importante reter, o chamado
opt-in, portanto, em ambiente online, por exemplo, não é possível, por defeito, eu ter todas, para o consentimento ser considerado válido, ter todas as opções pré-selecionadas como ativas, no consentimento deixa de ser válido, porque tem que ser formulado através de um ato positivo, não é por omissão, é por ação. Portanto, o consentimento, titular dos dados, o consentimento é válido quando a própria pessoa, portanto, ativamente diz que sim, diz que quer, diz que pretende, diz que concorda, e não por omissão. Isto é muito importante porque continua a assistir-se, e já existem também bastantes coimas aplicadas a respeito disto, muitas vezes, até a própria simplicidade, os cookies, portanto, que estão pré-definidos para tudo ativado, e isso não é possível porque, de facto, não representa qualquer consentimento minimamente válido. Naturalmente que as finalidades de tratamento, o âmbito de tratamento de dados só pode ser aquele que de facto foi indicado a quando da prestação do consentimento. E outra circunstância também muito importante, o titular de dados tem que ter a possibilidade de retirar, de revogar o consentimento a qualquer momento, a todo o tempo e com extrema facilidade. Portanto, com a mesma facilidade com que eu prestei o consentimento, tem-me ser garantida a possibilidade de eu retirar e não ser dificultado o caminho, por assim dizer, para que o consentimento seja revogado. Informações no tratamento de dados, no fundo isto é um conjunto de direitos que o titular de dados tem, é que o responsável pelo tratamento dê informações mínimas, nomeadamente a identificação de quem trata os dados, qual é a razão para o tratamento de dados, qual é a base jurídica para o fazer, ou seja, qual é a razão pela qual a está a fazer, a quem se destinam os dados, quando é aplicável, nomeadamente se os dados portanto, forem transmitidos a um terceiro, eu, como titular de dados, tenho o direito de saber dessa circunstância. Depois, aqui os princípios que devem ser observados e que de facto devem atender em todas as operações com tratamento de dados pessoais. Se calhar começando aqui pela minimização dos dados, portanto, eu quando defino, quando tenho a minha finalidade, qual é a operação, qual é o objetivo com o qual eu vou tratar os dados, eu tenho que concretizar qual é o mínimo de dados possíveis para levar a cabo aquela operação. Portanto, se eu para determinada circunstância só preciso, por exemplo, do nome e da morada da pessoa, eu não tenho o direito, face à finalidade que eu defini, de pedir também a data de nascimento, o número de identificação civil, o número de contribuinte, portanto, ou seja, eu tenho que adequar à minha operação de tratamento de dados aquilo que são os dados estritamente necessários para levar a cabo aquela operação. Não posso ter mais dados do que aqueles que eu necessito para aquela concreta operação de tratamento de dados. Portanto, e as finalidades, a limitação das finalidades, como já fomos explorando, eu tenho que ter perfeitamente clara o que é que eu vou fazer com os dados, qual é a finalidade do tratamento, informar o titular de dados e não posso extravasar essas finalidades com as quais eu me comprometi, que informei o titular de dados e para os quais eu, no fundo, tenho legitimidade para. Caso contrário, lá está, redunda num tratamento não lícito dos dados pessoais. Tenho a obrigação de tratar com lealdade e transparência o titular de dados, eu tenho que informar, tenho que respeitar aquilo que foi a vontade que ele me transmitiu e respeitar aquilo que foi o conjunto de informações e os compromissos que eu assumi com ele, tenho que, tal como assumi quando tratei os dados pessoais, de garantir a segurança do tratamento desses dados, com recurso a meios que de facto me permitam garantir que os dados não vão ser violados, que a privacidade não vai ser colocada em xeque, e isto tanto é feito com recurso a meios tecnológicos ultra sofisticados de segurança lógica, portanto de segurança informática, de cibersegurança, como algo tão simples quanto eu fechar um armário que lá tenha informação de pessoas, ou no final do dia, quando eu abandono a minha secretária, garantir que não tenho papéis espalhados pela secretária à mercê de qualquer pessoa que passe, seja de colegas de trabalho, seja de pessoas que levem a cabo a limpeza do espaço e que com essa circunstância possam violar a privacidade dos titulares de dados. Também outra circunstância importante de reter é a limitação da conservação, portanto, eu defini uma finalidade para o tratamento de dados pessoais, ela há de ter um escopo temporal, há de ter um limite temporal relativamente ao qual faz sentido eu reter aqueles dados, o que significa que
decorrido esse tempo, eu tenho que proceder à distribuição dos dados, não os posso reter ad eternum, porque eu esgotei pelo tempo a finalidade para os quais eu retiro. E depois, por fim, também um princípio, que é a questão da exatidão, é nós termos dados que sejam efetivamente, portanto, exatos, atualizados, para não corrermos o risco de, em determinada operação de tratamento de dados pessoais, até podermos dar uma informação que não corresponde à realidade. Eu vou avançar aqui este slide, de facto, porque é, no fundo, o resumo daquela imagem, e recordar aqui apenas que nós devemos respeitar estes princípios porque estamos obrigados a demonstrar que cumprimos a lei. Portanto, temos o ónus de demonstrar o cumprimento da legislação, portanto, cabe-nos a nós munirmos de todos os meios, de todas as faculdades, todas as possibilidades para, em caso de inspeção ou quando é feita uma solicitação, até pelo próprio titular dos dados pessoais, sermos capazes de, preferencialmente quase em tempo real, demonstrarmos o cabal cumprimento das regras a que estamos obrigados. Relativamente ao controle do tratamento de dados, que é absolutamente, diria mais do que recomendável, é absolutamente premente e obrigatório, controlarmos a forma como o tratamento de dados é levado a cabo. Só dessa forma é que conseguimos garantir que eles são tratados de forma adequada, só dessa forma conseguimos garantir que conseguimos demonstrar o cumprimento das regras que são aplicáveis. Existe aqui a figura do encarregado da proteção de dados, portanto, aquilo que nós fazemos, que é alguém que é designado pela empresa, neste caso, alguém que, portanto, é contratado em regime de outsourcing, é externo à empresa. Quando não existe um encarregado de proteção de dados, ou porque a empresa não está obrigada, ou porque a empresa não quis nomear um encarregado de proteção de dados, deve ser sempre designado alguém na empresa que seja um responsável pela proteção de dados pessoais. Naturalmente que quer o encarregado de proteção de dados, quando é nomeado internamente, quando é um quadro da empresa que é possível, tem que ser garantida, e a nomeação só é válida se este encarregado da proteção de dados for alguém capaz de evidenciar total independência e imparcialidade nas funções que leva a cabo. Está bom de ver que não pode ser um membro da administração da empresa, está bom de ver que não pode ser o advogado da empresa, está bom de ver que não pode ser alguém que é responsável pelo compliance interno da empresa, precisamente porque é alguém que não é capaz de garantir, por definição, a imparcialidade e a independência relativamente àquilo que são as atividades levadas a cabo pelo responsável pelo tratamento. A figura do responsável pela proteção de dados, que é uma figura interna, no fundo é aqui uma circunstância de, às vezes até em pequenas estruturas, de garantir que há alguém que tem a sensibilidade, tem o awareness, tem a consciência de garantir que os dados são tratados de forma adequada, porque, pese embora a empresa possa não ser obrigada a ter um encarregado de proteção de dados, a partir do momento em que trata de dados pessoais, nem que seja uma empresa com uma pessoa, com duas pessoas, é obrigada a garantir as mesmíssimas regras que todos os demais. O encarregado da proteção de dados, esta figura mais formal, interage com os titulares dos dados e coopera com as autoridades de controle, funcionando aqui como um ponto de contacto, quer com os titulares de dados, porque recebe os seus pedidos, leva a cabo, no fundo, o respeito pelo exercício dos seus direitos, ou as informações ou esclarecimentos que tiver que prestar, por exemplo, quando as solicitações são descabidas, passa a expressão, mas também faz a ponte com a autoridade de controle, que em Portugal, como sabemos, é a CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. As circunstâncias em que uma entidade tem a obrigação de designar um encarregado de proteção de dados é quando fizer um acompanhamento regular ou sistemático de pessoas ou tratar categorias especiais de dados, e aqui não tem a ver com a dimensão da empresa em termos de número de trabalhadores. Pode ser uma entidade com um trabalhador, com dois trabalhadores, com três trabalhadores, se tiver este perfil de atividade, fazer este acompanhamento desta forma, ou se tratar categorias especiais de dados, tem que ter um encarregado de proteção de dados nomeado. Quando o tratamento de dados for a atividade comercial principal da empresa, ele também é obrigado, independente da dimensão, a nomear um encarregado de proteção de dados. Ou quando tratar dados em grande escala. Aqui sim já entra um conceito de dimensão, embora não esteja quantificado
Naturalmente já existem vários pareceres, existe também aquilo que são os grupos de trabalho constituídos pela autoridade de supervisão, que nos dá aqui algumas bitolas, e nestes casos, o tratamento de dados em grande escala, existe a obrigação de nomear um encarregado de proteção de dados. Aqui há alguns exemplos práticos: uma entidade que trata de dados pessoais para direcionar publicidade através de motores de pesquisa com base no profiling, no comportamento dos titulares, é naturalmente obrigada a designar um encarregado de proteção de dados. Uma empresa que se limita a enviar uma vez por ano um e-mail com o seu portfólio de produtos ou serviços, neste caso não necessitará designar um encarregado de proteção de dados quando esteja em causa apenas esta operação de tratamento de dados. Também um exemplo relacionado aqui com um médico no seu consultório, portanto, tem de facto uma dimensão reduzida e que trata dados relativos à saúde, que é o âmbito profissional de atuação do próprio médico, que está por natureza. Isto não tem que ver com estar obrigado a respeitar o RGPD e a cumprir as regras. Estamos a falar apenas da circunstância que não é obrigatório nomear um encarregado de proteção de dados. Neste caso, ele não necessitará de designar um encarregado de proteção de dados para o seu consultório. Um médico que trata dados num hospital, em nome de um hospital, naturalmente que o hospital já necessita de um encarregado de proteção de dados, precisamente pela tal dimensão a larga escala em que os dados são tratados. Naturalmente que a figura do encarregado de proteção de dados será sempre uma mais-valia pelo conhecimento jurídico e técnico que tem da matéria para fazer assessoria às entidades que tratam dados pessoais de forma segura. Como dizia, pode ser alguém contratado externamente ou ser um próprio quadro interno da organização, contanto seja capaz de garantir quer a autonomia técnica, quer a independência, quer a imparcialidade. Circunstâncias de violação de dados pessoais. Ocorre quando os dados são divulgados, seja acidental como ilicitamente, portanto, a determinados destinatários que não era suposto terem acesso a esses dados. Neste caso, existindo um risco para os direitos e liberdades dos titulares de dados pessoais, existe aqui a obrigação de comunicar esta circunstância neste caso, à nossa CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados, no prazo máximo de 72 horas após conhecimento da mesma. E, quando fazemos a comunicação, devemos fazê-la tendo conhecimento e reunindo elementos de toda a abrangência desta violação de dados pessoais, e comunicá-lo de uma forma completa. Se houver de facto, se verificar nesta análise, nesta avaliação que for feita da violação de dados pessoais, se de facto se verificar que existe um risco elevado de violação da privacidade dos titulares de dados, então temos também a obrigação, paralelamente à obrigação de informar a autoridade de controle, informar também os próprios titulares de dados pessoais que aconteceu a fuga de dados, que houve uma violação dos seus dados pessoais, para que elas possam ter, primeiro, consciência, tal lealdade no tratamento de dados pessoais, mas também, eventualmente, poderem levar a cabo aquilo que considerem adequado para mitigar o impacto que possa ter sobre as suas vidas. Resposta ao exercício de direitos, como também falamos anteriormente, as respostas têm que ser dadas num prazo razoável. O próprio RGPD fala nisto, portanto, num prazo razoável, sem demoras que sejam injustificadas e, em caso algum, portanto, acima de um mês para dar resposta. É verdade que este prazo pode ser ampliado, pode ir até 2 meses para determinados pedidos, mas de facto isto são circunstâncias absolutamente excepcionais que têm que ser muito bem fundamentadas e cuja complexidade tem que ser de facto evidente e notória para que possamos ultrapassar este prazo de 1 mês para dar resposta aos pedidos dos titulares de dados. Estes pedidos também devem ser tratados de forma gratuita, portanto, um titular de dados que peça para os seus dados serem apagados, por exemplo, quando as circunstâncias os permitem, não deve ser cobrada não pode ser cobrada uma taxa para levar a cabo este exercício do direito. Existe a possibilidade, em casos de manifesto abuso por parte de titulares de dados, alguém que, por exemplo, todos os dias resolve pedir, exerce o seu direito de acesso aos dados, portanto, e solicita repetidamente, de forma dilatória, manifestamente injustificada e não razoável, aí sim poderia haver a aplicação de uma taxa, caso contrário os pedidos são tratados de forma gratuita. Na circunstância de um pedido ser recusado, nós temos a obrigação de informar o interessado, o titular dos dados, do fundamento legal
para a recusa do exercício desse direito que ele pretendeu exercer, e também que lhe assista a possibilidade de apresentar uma reclamação da nossa decisão, nossa responsável pelo tratamento, à autoridade de controle, à CNPD. Temos esta obrigação de informação, um bocadinho em linha com aquilo que existe com a proteção do consumidor, aqui também se aplica. Como também já fomos falando ao longo desta apresentação, existe a prova de cumprimento, portanto, e a responsabilização, o accountability, e nós de facto temos a obrigação, temos o ónus de demonstrar que atuamos em conformidade com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, que cumprimos todas as obrigações aplicáveis e, como tal, devemos, por segurança, munirmos de todos os meios, de todos os suportes que nos permitam evidenciar quer esse tratamento em segurança, de forma idónea, quer a forma como fazemos. Isto leva-nos à recomendação de termos um registro pormenorizado de tratamento, portanto, registarmos as atividades que levamos a cabo, e que deve conter um conjunto mínimo de informações, que são, no fundo, aquele conjunto de informações que vimos atrás, que assistem a um tratamento de dados de forma lícita. Devemos também ter, quer definidos, quer atualizados continuamente face portanto, à realidade da empresa, portanto, não pode ser algo de letra morta e que ficou completamente ultrapassada e obsoleta face à realidade atual da empresa, aquilo que são as orientações e os procedimentos da entidade. Muitas vezes conhecido por política de privacidade ou, se calhar com maior rigor, a política de tratamento de dados pessoais das entidades, onde, num documento vertical, estruturamos aquilo que são as nossas políticas, o que é que levamos a cabo em termos de operação de tratamento de dados pessoais e as garantias que damos aos titulares de dados pessoais de realizarmos um tratamento seguro, idóneo, adequado e com todas as garantias prestadas aos titulares de dados sobre aquilo que fazemos. Naturalmente que, se nós colocarmos uma política, logo para começar, aquelas políticas, aquelas minutas gerais, que muitas vezes assistimos em vários websites, que as políticas são todas iguais, portanto, obviamente que isso objetivamente não é nada, portanto, e redunda num incumprimento evidente daquilo que são as disposições sobre o Regulamento Geral da Proteção de Dados, na medida em que nós temos que ter orientações concretamente definidas, políticas concretamente definidas, não só para cada entidade, relativamente às operações que leva a cabo, como à própria atualidade, portanto, porque naturalmente a realidade é dinâmica, uma empresa que trata de dados pessoais hoje, naturalmente, não trata os dados da mesma forma, no mesmo âmbito. Daqui a um ano há de ter havido alguma atualização e a necessidade de fazer esse acompanhamento, essa atualização, essa adaptação por parte da empresa aos seus processos para cumprir a legislação em vigor também é tremendamente pertinente e importante. Aqui só dois conceitos muito rapidamente, que eu já percebi que o nosso tempo já avançou muito para lá do que devia. Falar sobre proteção de dados desde a concepção, portanto é nós, como entidade que trata de dados pessoais, temos a consciência que desde o momento em que definimos as operações com tratamento de dados, as operações de tratamento de dados pessoais, temos a preocupação de proteger os dados, portanto, nós de facto no momento inicial temos que desenhar as nossas operações com dados pessoais, o nosso workflow, de forma a garantir a proteção destes dados pessoais, e por defeito, portanto, ouve-se muito a expressão privacy by design, que é de facto nós incorporarmos este princípio, esta preocupação de, no momento em que definimos processos de tratamento de dados pessoais, termos logo a preocupação de garantir que eles começam logo acompanhados, pensados, de uma forma holística, a garantir também a proteção dos próprios, das operações de tratamento e a proteção da privacidade por parte dos titulares de dados. Aqui para finalizar, falar aqui um pouco, vai ficar muito por dizer, mas certamente deixaremos para se calhar para outra sessão, um pouco até mais avançada e não de conceitos tão básicos. Falarmos aqui sobre o incumprimento das regras e sanções, que de facto é substancial. O não cumprimento do RGPD tem coimas previstas que podem chegar aos 20 milhões de euros, ou a um valor equivalente a 4% do volume de negócios mundial da empresa ou do grupo económico a que pertence. Portanto, é de facto ter presente aqui a dimensão, a escala dos valores. Vamos também já à realidade portuguesa, de facto
ter presente que, e com o aumento de meios, sobretudo a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados, que em 2018 tinha 10 pessoas nos seus quadros, hoje está substancialmente reforçado e tem uma capacidade, e aliás os próprios relatórios anuais da CNPD evidenciam aquilo que é o número de inspeções que fazem e o volume de coimas que têm aplicado, e as advertências também, com um perfil mais pedagógico, mas de facto é muito substancial o volume das coimas. Nós podemos ver aqui, só para terem uma ideia, que portanto, o valor das coimas aplicadas a nível mundial, portanto temos aqui valores que são verdadeiramente assustadores, sobretudo para a nossa realidade. Normalmente são estas operadoras, estas entidades que tratam dados de forma muito Meta, crónica. A Uber, recentemente também ouvimos falar sobre a coima que foi aplicada o mês passado não, em julho, 290 milhões de euros à Uber pela autoridade de controle portanto, na Holanda. A Irlanda aparece muito porque, como sabemos, é onde as entidades tecnológicas, as empresas tecnológicas têm sede no espaço da União Europeia. A realidade portuguesa, temos aqui uma coima também muito substancial de 4 milhões e 300 mil euros que foi aplicada ao Instituto Nacional de Estatística em 2022. Ainda está, portanto, em litigância, por assim dizer, porque ainda está em tribunal, ainda corre, portanto, o processo de impugnação, mas de facto aconteceu. Também uma que foi muito propalada, a coima de 1 milhão 250 mil euros ao município de Lisboa pela divulgação de dados de ativistas numa manifestação contra enfim, o regime político na Rússia. A primeira coima que se falou em Portugal, de 400 mil euros aplicada a um hospital público, foi o Hospital do Barreiro, e portanto esta é a realidade, e para dizer que efetivamente já existe uma atividade muito substancial por parte da CNPD e com uma bitola de volume em número de euros bastante substancial, que portanto já faz de facto ter aqui esta preocupação substancial. Já agora um dado: em 2023 a CNPD aplicou o maior número de coimas em processo de contornação, portanto 253 advertências e 90 coimas. Só em 2023 o volume das coimas aplicadas chegaram aos 560 mil euros. Portanto, a maior parte das circunstâncias foi o envio de marketing não solicitado ou em desconformidade com as regras e outras disposições gerais do RGPD. Para finalizar, e ver se ainda temos tempo para alguma questão que possa surgir, dar nota aqui que existe uma Lei Nacional de Execução do RGPD, portanto uma lei que entrou em vigor no dia 9 de agosto de 2019, para além daquelas que já existiam, os artigos 26 e 35 da Constituição da República Portuguesa, que fala sobre o direito ao tratamento de dados pessoais em segurança e com respeito à privacidade, a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, essa mais recente. O que é que a Lei Nacional de Execução do RGPD nos trouxe? Trouxe-nos aqui, no fundo, a concretização dos volumes de coimas para espaço, para território nacional. Uma circunstância muito importante, grave, que é a criminalização da utilização ilícita. Quando nós viciamos ou destruímos dados de forma ilícita, quando inserimos dados de forma ilícita, temos aqui uma moldura penal que vai até 2 anos ou uma pena de multa até 240 dias. Quando utilizamos dados de forma incompatível com a finalidade da recolha, quando extravasamos aquilo que foi o âmbito da nossa finalidade, existe aqui uma conduta ilícita e punida criminalmente com pena de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias, quando acedemos indevidamente a dados, quando desviamos dados, quando violamos o dever de sigilo ou desobediência relativamente a alguma instrução. Portanto, temos aqui a criminalização da conduta, já não é só a questão da coima, é também a própria penalização na esfera criminal. Depois, contornações muito graves estão divididas nos 3 conjuntos de empresas, portanto, as grandes empresas e as pequenas e médias empresas, e depois as pessoas singulares. As coimas vão até 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócio anual para as grandes empresas. Para as PMEs vão até 2 milhões de euros ou 4% do volume de negócios anual a nível mundial. Pessoas singulares podem ir as coimas até 500 mil euros. As contornações graves vão até 10 milhões de euros ou 2% do volume de negócio anual a nível mundial para as grandes empresas, 1 milhão ou 2% para as PMEs, até 250 mil euros para as pessoas singulares. Teríamos aqui mais pontos para ver, mas francamente
Penso que já estamos muito, muito longos. Isto não foi bem uma speed talk. Eu fico por aqui. Naturalmente, fico ao dispor para alguma questão que tenham que colocar. Também nos podem colocar alguma questão posteriormente e abordar outras temáticas e desenvolver até algum ponto mais específico. Fica aqui o repto e a disponibilidade para a Associação Empresarial domingo noutra oportunidade. E muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigada, Daniel. Realmente não foi tão speed, mas percebemos que era muita informação para transmitir e é importante. Realmente isto não é só nas empresas, é no nosso dia a dia, toca-nos a todos sempre de alguma forma, e tínhamos aqui, e realmente percebi que ainda havia aqui muito mais para poder ser transmitido, quem sabe numa próxima sessão, para vermos aqui melhor esta parte também aqui da criminalização das coimas, de como é que isto funciona, porque percebi que há aqui muita informação para analisar. Eu já agora... Auditorias, são as próprias auditorias que podem ser feitas para conseguirmos ter o pulso e sabermos em que ponto estamos e como podemos corrigir. É interessante. Exatamente. Também. Eu já agora, tal como o Daniel disse, deixava aqui um espaço aberto para alguma questão que queiram colocar, portanto estejam à vontade para escrever ou para poderem falar. Estão aqui a perguntar, a agradecer, aqui o João Fernandes está a agradecer, muito grato pelos esclarecimentos. Já agora, Daniel, fica aqui esta indicação. E sim, a apresentação, tal como o Daniel até já tinha dito, vai estar disponível. Nós vamos enviar para todas as pessoas que estiveram a assistir à sessão, tal como um diploma de participação, não é? Portanto, um certificado, digamos assim, um certificado de participação nesta mesma sessão. Não sei se alguém gostaria de colocar alguma questão diretamente ao Daniel. Tal como ele disse, os contactos dele também vão ser partilhados com a apresentação. Qualquer coisa também podem entrar em contacto com ele. Já percebemos que é especialista na matéria, portanto... está aqui alguém que gostaria de colocar uma questão prática. Vamos ver então. João Fernandes. Se quiser se quiser falar pelo microfone, esteja à vontade, João. Se quiser escrever, como preferir. Ok, agora ouve-me, não é? Sim. Pronto, ok. Bom dia, muito obrigado por esta clarificação das coisas. E como eu estou na direção de uma organização profissional, mas é uma associação, entidade privada, sem fins lucrativos, com cerca de 300 associados, o que é que nós fazemos? Divulgamos junto dos sócios, enviamos um boletim informativo trimestral da atividade da associação, enviamos informação de atividades que vamos desenvolver e, portanto, é isto que nós fazemos em termos de contacto com os associados, convites, etc. É isto que nós partilhamos. Até que ponto é que tem que ir aqui é que este regulamento interfere nestas coisas todas. Nós temos no nosso mail está uma mensagem que aparece sempre a dizer que recebe esta mensagem porque é sócio da APS. Se não pretender receber mais informações, basta enviar um mail a pedir isto. Isto é suficiente ou não? Não. Ok. Já bem diretamente. Vamos lá ver. Há várias questões ou várias dimensões a abordar nesse ponto. Vou tentar ser muito sucinto, deixar só aqui uma nota. Uma coisa é, e é uma regulamentação que já existe antes do RGPD, que é aquilo que é o chamado spam, portanto, o correio não solicitado. Uma circunstância é nós enviarmos uma comunicação a alguém que estamos obrigados sempre a ter a possibilidade, a dar a possibilidade nessa comunicação que é enviada, o cancelar a subscrição, ou opt-out. Isso é evidente em todos os e-mails em que é enviada a comunicação, portanto, existe a obrigação de dar essa possibilidade, muito simples, através de um link, nada a dizer. Outra circunstância é nós enviarmos comunicações estando legitimados para o efeito. Evidentemente que aqui o que conta é o momento em que alguém se torna associado e aquilo que é a envolvência do associado e o pressuposto da condição de associado. Mas eu não resisto a dar aqui uma nota. O próprio momento em que são recolhidos dados, porque a questão que o João colocava era se estava de certa forma abrangido pelo RGPD. Sem dúvida, o próprio momento de recolha de dados do associado é feito de forma lícita, não há dúvida, porque alguém quer, e aqui não está em causa o consentimento, alguém quer
tornar-se associado, faculta os seus dados, a associação está a tratar, ou a entidade está a tratar os dados de forma lícita. Mas a partir deste momento em que a associação é o responsável pelo tratamento desses dados, está obrigado a cumprir escrupulosamente tudo aquilo que são as disposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Depois, para além disso, e sequente a isso, vem as circunstâncias em que a pessoa autorizou ser contactada para determinada finalidade, porque eu recolhi os dados para que a pessoa seja associada, outra coisa é eu utilizar os dados para enviar comunicações. E as finalidades do tratamento já passam a ser duas. E aí eu preciso de validar com o associado se ele quer receber informações de determinada circunstância. Por exemplo, eu concebo facilmente que enviar o relatório das atividades para o associado é algo que é inato à própria condição de associado e que pode ser feito no interesse até da própria associação de prestar contas. Agora, enviar comunicações sobre outros eventos ou de protocolos com parceiros, de outras circunstâncias, mandaria a cautela que até no próprio momento de subscrição da condição de associado, eu acautelo isto, recolhendo a autorização, o consentimento do associado para lhe serem enviadas comunicações com esta finalidade. Portanto, é importante reter estes dois momentos de tratamento de dados, o primeiro, a própria admissão à condição de associado, e depois diferenciar o tipo de comunicações que enviamos. Porque uma pode ser um cumprimento até da nossa própria obrigação legal, enviar os relatórios aos associados, porque a direção é obrigada a isso, por questões de governance. Outra coisa é enviar aquilo que possa ser já considerado uma abordagem mais de propaganda, por assim dizer, e aí requer uma autorização específica. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Já agora, obrigada, Daniel. Já agora, essa autorização pode ser pedida logo no ato da inscrição na associação? Portanto, essa autorização específica, como disse que devíamos preparar os dados antes, O desafio aqui é nós termos a possibilidade de antecipar. Porquê? Porque o consentimento só é válido se nós concretizarmos qual é a finalidade. Portanto, se nós nesse momento estivermos em condições de, por favor, dá-me o teu consentimento para que eu te possa enviar o meu boletim mensal ou dá-me o teu consentimento para eu te enviar uma notícia de cada vez que eu celebro uma parceria, eu estou a concretizar qual é a finalidade e a pessoa positivamente deu o seu consentimento para receber esse tipo de comunicações, porque eu concretizei. O consentimento não pode ser genérico, não pode ser geral, não é? Tem que ser concretamente definido. Muito bem, temos aqui uma outra questão já agora, Luciana, que diz, bom dia, uma pergunta, o link de opt-out é obrigatório também para outros canais de comunicação como o WhatsApp, em todas as comunicações? Nós temos sempre a obrigação de poder, o consentimento da mesma facilidade com que é prestado, deve ser dada a faculdade de o revogar a todo o tempo. Sabemos que depois há limitações técnicas. No WhatsApp, por exemplo, parece-me evidente que possa ser facilitada a possibilidade da pessoa responder, ou por SMS responder a dizer que quer sair fora portanto, da lista de distribuição, por assim dizer. No limite, tem sempre que ser dada à faculdade, e isto é obrigatório informar o titular de dados, que ele pode aceder a uma determinada área pessoal no website da entidade ou enviar um e-mail para o encarregado da proteção de dados da entidade a solicitar o cancelamento da sua inscrição. Portanto, se tecnicamente não for possível no SMS ou através do WhatsApp, e reparem, justificar que tecnicamente não é possível é uma obrigação do próprio responsável pelo tratamento. Portanto, tem que ser dada e informada ao responsável tem que ser informada ao titular dos dados como é que ele pode exercer esse seu direito. Muito bem. Tenho aqui mais uma questão já agora, Daniel, aqui da Júlia, que está a agradecer, já agora a Luciana agradeceu a sua explicação, a Júlia está a agradecer a sessão também e está a dizer, em continuação à questão que está a ser colocada no envio de informação newsletters, se os e-mails forem institucionais, sem identificar a pessoa receptora individualmente, mantém-se essa obrigação de ter a autorização prévia? Se estivermos a falar de um e-mail que é enviado para o geral@empresa.pt, não é um dado pessoal. Pois.
faz sentido, tinha falado sobre isso no início. Portanto, se o e-mail for institucional, se não tiver nenhum dado pessoal agregado, sim. Não estamos a falar de dados pessoais, portanto, estamos a enviar um e-mail a uma abordagem comercial que não é uma pessoa, não é uma pessoa, é uma entidade ou uma empresa, portanto, não está em causa um dado pessoal. Se estiver em causa o endereço de e-mail dessa pessoa identificado, né, aí sim já está em causa um dado pessoal, ainda que o e-mail possa ser profissional. Esta é uma questão muito controversa, quase que dava para tema de outra speed talk, mas de facto não há dúvida. Sendo o e-mail genérico, não está em causa um dado pessoal. Muito bem. Eu penso que estamos aqui, a colega está-me a dizer que estamos aqui, sim, já estão todas, a Luciana também já está, portanto, a Júlia. Eu não estou a ver essa questão. Peço desculpa, Daniel, estou aqui com uma questão técnica. Tem aqui mais uma, peço desculpa. Júlia, pronto, é no seguimento, não estava a conseguir ver, é no seguimento daquilo que estávamos a falar. E se o e-mail não for geral, arroba empresa X, mas for contabilidade, arroba X, ou comercial, arroba, portanto, não tem geral. dado pessoal, portanto, é geral no mesmo, não é? Pois, Sim, exatamente, era o que eu achava também. Muito bem. Eu penso que por agora que estamos, como eu disse, iremos partilhar a apresentação do Daniel. No fim, tem todos os contactos da Eda e do Daniel, portanto, mais questões ou se quiserem, de facto, ver aqui situações mais concretas com o Daniel, ele está disponível precisamente para isso também. E iremos o certificado de participação, como falamos também, e iremos enviar um questionário de avaliação desta Speed Talk para que possam, para além de dizer o que acharam da mesma, também poder sugerir outros temas ou outras abordagens que podem ser utilizadas na mesma. Gostaria de informar que ainda em setembro temos aqui, para além das habituais Speed Talks, temos aqui outros eventos. No dia 18 de setembro seremos parceiros com a Control Safe num seminário sobre teletrabalho, os aspectos jurídicos do mesmo e desafios para a saúde e segurança no trabalho. É um evento presencial, no qual se podem inscrever também no nosso site. E no dia 26 de setembro teremos um Business Drink sobre aspectos fundamentais da contratação pública. Portanto, será às 17 horas, é presencial também. Poderão aceder a toda esta informação no nosso site, ae-ifeminino.pt. No mês de outubro seremos parceiros da Câmara Municipal de Guimarães, uma vez mais, no mês da Economia, onde haverão inúmeras sessões, atividades e workshops, eventos ligados aqui também à questão da economia. E, portanto, mais informações na nossa página. Obrigada, Daniel, mais uma vez por toda a sua disponibilidade. E até uma próxima. Obrigada a todos.